Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz e da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de todos os nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Gênesis, de capítulo 1, de verso 1 em diante, e capítulo 2, de verso 1 e 3, que diz assim, que no princípio, no início, o Senhor criou o céu e a terra. E a terra era o céu e a terra, e era vazia, sem forma. E o Espírito Santo de Deus, ele habitava sobre as águas. E o Senhor deu uma ordem, que houvesse luz e houve luz. Meus irmãos, quando o Senhor dá uma ordem, seja em qualquer situação das nossas vidas, seja em qualquer situação, em qualquer peleja que nós estamos passando, em qualquer adversidade que nós estamos enfrentando, o Senhor, quando dá uma ordem para que acalme, para que tudo se alinha e tudo se organiza da melhor forma possível. E no início da terra, no princípio, não foi assim. O Senhor o Senhor ordenou, e com as ordenanças do Senhor tudo se colocou em ordem. Então, nos diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus movia sobre as águas. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. Glórias a Deus. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. O dia e a noite juntos formaram o primeiro dia. Amém. Glórias a Deus. E Deus disse que as águas se separem entre a expansão do céu em cima dos oceanos, dos oceanos embaixo e os oceanos embaixo. Desse modo, Deus formou o firmamento, separando a água que ficaram acima do firmamento das que ficaram abaixo. Assim foi, Deus formou o firmamento de céu, e houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem, formando mares e oceanos, de modo que apareça a parte seca. E assim foi. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares, e Deus ficou satisfeito. Glórias a Deus, meus irmãos. Deus é fiel. Então ele disse que a terra produza toda a espécie de vegetação, plantas que deem sementes, árvores que produzam frutos, que por sua vez produzam sementes, de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra, pois, fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes, e árvores que produzem frutos, que por sua vez produzem sementes, de acordo com a sua espécie, e Deus ficou satisfeito. Houve tarde e manhã, tudo isso aconteceu no terceiro dia. Deus ainda disse que no firmamento do céu haja luzes que ilumine a terra e separar o dia da noite. Essas luzes servirão como sinais para estabelecer as estações,
os dias e os anos, glórias a Deus, elas brilharão num firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez duas grandes luzes, a maior, o sol, para dirigir o dia, e a menor, a lua, para dirigir a noite. Ele também fez as estrelas. Foi assim que Deus colocou essas luzes num firmamento para iluminarem a terra, para determinarem os dias e a noite, e fizeram separação entre luz e escuridão. E Deus ficou satisfeito. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no quarto dia. Glórias a Deus, meus irmãos. Depois Deus disse que as águas se encham de peixes e outras espécies de vida, e voe as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E Deus criou os grandes animais marinhos e todo tipo de vida aquática. Além das aves, de acordo com as suas espécies, e Deus ficou satisfeito. Então Deus abençoou suas criaturas, dizendo: multipliquem e se encham as aves dos mares. E as aves falou. Sejam cada vez mais numerosas e encham a terra. Houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no quinto dia. Deus seja louvado. E Deus disse que a terra produzia seres viventes de acordo com as suas espécies, animais domésticos e animais selvagens, segundo as suas espécies, e assim foi. Deus fez os animais selvagens e os animais domésticos e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. Deus ficou satisfeito. Depois Deus disse: façamos o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Glórias a Deus. Que ele domine sobre os animais marinhos e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e a terra, e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim Deus criou o ser humano, semelhante à sua imagem. Deus é fiel, Jesus. Glórias a Deus, meus irmãos. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e disse-lhes: multipliquem, encham a terra e domine, tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. E disse mais: eu vou a vocês todas as plantas. E disse mais: eu dou a vocês todas as plantas que nascem nas superfícies de toda a terra e dão sementes, e todas as árvores frutíferas que dão sementes, a todos os animais em que há fôlego de vida, ou seja, a todos os animais selvagens e todas as aves do céu e os animais que rastejam pelo chão. Dou todos os vegetais como alimento, e assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Houve tarde e manhã, tudo isso aconteceu no sexto dia. Glórias a Deus. Dessa forma foi concluída
a criação dos céus e da terra, com tudo o que nele existe. E no sétimo dia, tendo Deus terminado a obra, ele descansou. Ele descansou. Deus abençoou o sétimo dia e o criou. Santo, pois nele descansou de todas as pois nele descansou de toda a obra de criação. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim fez, e assim foi feito a criação do céu e da terra e de tudo o que há, meus irmãos, aqui na terra. Esta foi o direcionamento que o Senhor nos deu para que a gente venha ter noção de como o Senhor criou o céu e a terra e as ordens e as ordenanças que o Senhor deu para que existisse e que nós humanos, nós seres humanos, seus filhos amados e queridos, Ele nos fez imagem e semelhança do Criador. Glórias a Deus. Que privilégio, meus irmãos, que privilégio esse nosso de sermos imagem e semelhança do Senhor. Glórias a Deus. E a gente vê a perfeição do Senhor. Cada pessoa com a sua forma, cada um com a sua forma de ser, com o seu rosto, com as suas características pessoal e individual. Isso é lindo, isso é maravilhoso quando a gente vê a nossa perfeição e a nossa imagem e semelhança do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus, meus irmãos, nos abençoe ricamente, poderosamente, e glórias a Deus por esta palavra, por esta mensagem linda e maravilhosa que o Senhor nos deu, nos direcionou, que a gente venha meditar nesta palavra mais e mais, para que os nossos corações estejam mais e mais rendidos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Amém?